O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Nós hoje temos textos que nos ajudam a compreender a dor e o sofrimento. Como é que você compreende quando a vida traz o sofrimento para você? De que maneira você lida com isso? Quase sempre o sofrimento ele é involuntário. Quando ele é voluntário, quando nós escolhemos, quando recebemos algo que plantamos, nós nem nos sentimos prejudicados. Quase sempre, quando a gente faz alguma coisa ruim e tem consequências, nós dizemos lá dentro de nós: eu estou merecendo isto, fiz por merecer, estou colhendo o que plantei. Existe até um versículo na Bíblia que diz isso: quem semeia vento, colhe tempestades. Então, a gente se conforma. A dificuldade não está com esta dor, a dificuldade está em compreender uma dor que não existe uma causa aparente. Como é que a gente compreende, por exemplo, uma doença que chega sem que a gente tenha feito nada para recebê-la? Como é que a gente compreende um acidente, uma tragédia? Como é que a gente compreende, por exemplo, as catástrofes naturais que acabam levando vidas? Como é que a gente compreende? Vejam, há poucos dias no Rio de Janeiro, pessoas que estavam trabalhando e os inocentes que estavam lá caem o prédio e morrem. A dor, o sofrimento, muitas vezes nos visitam, muitas vezes chegam perto de nós e muitas vezes nos atingem. Algumas pessoas, nesse momento de dor, debilitadas, portanto, têm a tentação de achar um culpado. Se não sou eu que fiz isso, se eu não conheço ninguém que fez isso, alguém deve ter feito. E então, claro, o olhar se volta para Deus. Até há pessoas que dizem isso: isso é vontade de Deus, foi Deus que quis, a gente tem que se resignar. Outros, revoltados até, dizem: pois se Deus, que é amor, faz isto, então eu não quero o amor dele. Se Deus me ama e deixa eu sofrer assim, que amor é esse? Muitas pessoas abandonam a Deus, abandonam a fé no momento de dor. Como compreender? Como nós, cristãos, compreendemos a dor? Como é que a dor aparece? Como é que a dor pode ser compreendida num arco maior de salvação? Um dos temas mais difíceis para a nossa fé. Vejam, o texto da primeira leitura de Jó
tenta iluminar esta dinâmica da dor e do sofrimento. Primeiramente, preciso dizer, junto com Jó, Deus não quer a dor, Deus não quer o sofrimento. Esta é uma ideia muito importante, a gente assimilar isso. Então, por que a dor existe? Primeiro, nós todos somos criaturas, nós não somos Deus. E uma vez que somos criaturas, meus irmãos, nós estamos fadados à morte. Não existe uma criatura sequer viva que não vai se encontrar com o seu fim, que não vai se deparar com a morte. Toda a vida de criatura tende a morrer. Então, uma vez que nós sabemos disto, uma vez que a vida é finita, uma vez que sabemos que somos criaturas, nós aprendemos desde pequenos que de vez em quando uma dor, uma limitação, uma frustração, um sacrifício, uma perda acontecem na vida. E aí, como compreender? Como lidar com isto? Primeiro, aceitar esta condição. Me parece que muitas vezes a dificuldade de não aceitar a dor e o sacrifício e o sofrimento vem de uma má compreensão da criatura. Nós não aceitamos ser criatura, nós queremos ser Deus, imortais. Então, aqui não tem jeito, você crendo ou não, você vai morrer. Você é criatura, esta é uma realidade que você não pode mudar. Então, de que serve a religião? Vejam a beleza, a profundidade da revelação de Deus. Quando nós cremos em Jesus, o que nós aprendemos com Ele? E aqui eu vou entrando no Evangelho para vocês perceberem. Deus não nos livra do mal, não pode nos livrar do mal, não pode nos tirar de ser criatura. Se somos criaturas, assim é. Se Deus nos poupasse de tudo, nos livrasse de tudo, deixaríamos de ser criatura. Não iríamos mais morrer, não iríamos mais sofrer, estaríamos no céu, a eternidade. Então, isto não é possível. O que faz Deus? Vem e nasce no meio de nós, vive no meio de nós, enfrenta o sofrimento. Jesus é capaz de carregar a sua cruz, é capaz de sofrer as humilhações, é capaz de morrer crucificado para nos ensinar: a morte, o sofrimento não tem a última palavra. Por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, isto não é o fim. Então, com Jesus nós aprendemos que a vida finita termina e uma nova, eterna, começa. Aqui, com Jesus, nós vamos aprendendo a suportar e carregar a cruz. Mas nós aprendemos que Deus não nos abandona. Vejam, Deus é solidário. O salmo de hoje é belíssimo. Louvai a Deus, porque Ele conforta os corações. Toda dor, todo sofrimento, toda perda, ela ganha um sentido novo, ela é iluminada pela vida do Cristo. Quem sofreu mais? Quem é capaz de aguentar mais que Ele? Se Ele deu conta por amor, também nós somos capazes de enfrentar as dificuldades e, sobretudo, dar um significado para a dor, dar um significado para o sofrimento. Quando a pessoa tem fé e vai se abrindo para Deus, e vai se iluminando com a palavra dEle, e vai percebendo a sua presença na sua vida, ela vai dando caminhos, passos na dor, e amadurece, e cresce. Eu poderia dar aqui vários testemunhos de pessoas que conheço, que na hora da dor foram capazes de dobrar-se e colocar-se nas mãos de Deus. E ganharam um potencial, e ganharam uma força, e foram capazes de lidar com a dor,
e ganharam condições de enfrentar o sofrimento que sem fé não teriam. E eu também poderia dizer para vocês, de pessoas que eu conheço, que na hora do sofrimento sucumbiram, desistiram, morreram, perderam a fé, não deram conta. E eu posso dizer para vocês que nas duas situações me parece melhor quando a pessoa tem fé. Ela é capaz de ser maior que ela mesma. Por isso é que São Paulo diz assim: quando eu sou fraco, então é que sou forte. São Paulo descobriu que quando ele aceita a sua debilidade, a sua fraqueza, Deus, Ele mesmo, vem e lhe fortalece. Queridos irmãos, reparem no evangelho de hoje, que é de Marcos. Quando Jesus entra na casa de Pedro, logo dizem a ele: a sogra está doente. Hoje é diferente, uma febre, todos nós sabemos mais ou menos como lidar quando alguém tem febre. Vocês que têm filhos pequenos sabem, quando está com febre, dá um banhinho, dá uma aspirina ou dá algum medicamento e pronto, a febre passa. Na época de Jesus não tinham medicamentos assim. As pessoas normalmente temiam chegar perto de uma pessoa febril. Quando falava que alguém estava tremendo de febre, todo mundo corria perto, de medo de pegar aquilo, de ser contaminado. Reparem a beleza de Jesus. É aqui que eu quero que vocês observem. Contam para Jesus: a mulher está com febre, de cama. O texto diz que Jesus se aproximou da mulher, não fugiu, não correu, se aproximou da mulher. Iniciativa dele, tocou nela. Não bastava chegar perto, tinha que tocar. E a iniciativa de Jesus, ele toca na mulher, e a mulher põe-se em pé, levanta-se, a febre vai embora. E o texto termina dizendo: pôs-se a servi-los. Vejam, o milagre no evangelho de Marcos normalmente é para o serviço. A gente às vezes vive pedindo milagres. Eu queria tanto sarar não sei de quê, queria tanto fazer não sei o quê, queria tanto que Deus me ajudasse com isso e com aquilo. E quando a gente recebe a graça, a gente se esquece que esta graça foi dada para a gente colocar a vida a serviço. De que adianta a saúde se você não serve ninguém? De que adianta a sua inteligência se você não a coloca a serviço da vida? Pensam que foi dado para o gozo pessoal, para o prazer pessoal? Não, é pouco. Se não for a serviço do bem, se não for para ajudar os irmãos, de nada serve, nem a sua vida presta, porque a vida só tem sentido quando ela está em sintonia com o amor maior. Vejam que lindo que é, a mulher logo se cura e põe-se a servi-los. Jesus sai da casa dela e vem um monte de doentes. Diz o texto que ele curou alguns, não curou todos. O que isso significa? Por que Jesus não curou todos os doentes? Realmente não é possível fazer tudo o que queremos. Muitas vezes, vocês, eu, imaginamos coisas a fazer, e queremos fazer coisas, e vamos nos colocando cada vez mais, fazendo em um empreendimento cada vez maior, e nem sempre a gente dá conta, e às vezes então a frustração bate. É preciso aprender com Jesus. A gente faz o possível, a gente faz bem feito, e faz com amor o que damos conta. O que não damos conta, não damos. Temos que reconhecer a nossa limitação. Jesus então, depois de fazer isso, poderia dizer assim: bom, agora vou dormir. Como nós muitas vezes cansados, achamos justo ficarmos descansando. Vejam o texto: na madrugada Jesus se levanta e vai rezar. Aqui também um ensinamento importante. Às vezes as pessoas dizem: nossa, eu estou tão cansado, meu dia é tão corrido, eu faço tanta coisa, que chega à noite, eu me jogo na cama, e só dá tempo de eu falar: obrigado Jesus, e durmo. É essa minha oração, todo dia, só isso. Vejam,
Eu entendo a canseira, eu entendo que a gente às vezes realmente está por demais, estafado, mas é preciso estar atento. Quanto tempo nós gastamos com a televisão? Quanto tempo nós gastamos com bobagens? Quanto tempo gastamos fazendo nada, de pernas para o ar? E quanto tempo dedicamos a ouvir a palavra de Deus? Claro que vir à missa aos domingos é bom, sem dúvida, é um tempo de ouvir a palavra, mas, meus irmãos, é pouco. A gente precisa dedicar, que seja 5 minutos, onde você entra no seu quarto, desliga a televisão, o rádio, desliga tudo, pega a palavra de Deus, e naqueles minutos, que sejam poucos, você escuta Deus, você permite que a palavra de Deus alimente a sua vida, você se coloca dentro do amor de Deus. Isso é oração, e a gente precisa disso. Jesus fez isto. Quando termina, nem terminou a oração, já chega a gente, porque a vida não para. Chega Pedro, chega o André, chegam os outros dizendo: todo mundo está te procurando. E eu acho muito bonito a lição de Jesus, porque ele diz assim: vamos para outros lugares. Não vai atrás daqueles que estão pedindo, vai para outros lugares. A gente poderia dizer: mas ele não devia voltar para aqueles que estão procurando a ele? Vejam, a missão é maior do que agradar esse ou aquele. Na vida também, se nós não sabemos para onde vamos, qual é a nossa missão, o que devemos fazer, o que é certo de fazer, a gente passa a vida inteira querendo agradar esse e aquele e não faz aquilo que Deus espera que façamos. Um grande risco, porque você nem agrada aos outros e nem faz o que deve ser feito. Queridos irmãos, há que se olhar esse evangelho a partir do amor de Deus e, sobretudo, fazer a gente pensar na nossa vida. Cada um de nós, no seu dia a dia, abrindo-se para o amor e para a bondade de Deus, sabendo que Ele está conosco. Eu não vou contar a história porque já é conhecida de vocês, só vou lembrar daquele homem que estava andando na praia e que na hora, diz ele, na hora da maior dor, eu só vi 2 passos. Nesta hora o Senhor me abandonou, acusando a Deus. E o texto diz, vocês conhecem, Jesus diz a ele: nessa hora, meu filho, eu te carreguei. A gente precisa ter essa certeza da presença amorosa de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que confiando nele possamos caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.